Olá, começando mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Eu sou o professor Elias Haddad e hoje eu vou comentar com você sobre um pequeno recorte do livro Capitalismo se Desloca, do professor Ladislau Dalbor, da PUC de São Paulo. Vai rodar a vinheta e na sequência a gente volta. Olha só, no nosso último vídeo eu abordei a importância da estabilidade política e institucional para o investimento, para a economia. E comentei também que economia é uma questão bastante complexa, que envolve diversas variáveis. No livro do professor Ladislau Dalbor, O Capitalismo se Desloca, ele coloca um determinado trecho do livro os 4 motores que podem gerar desenvolvimento: trabalhar com o mercado externo, o consumo das famílias, o investimento empresarial e o investimento público. E coloca esses 4 motores. Aí ele traz a informação no livro que 10% do nosso PIB vem do mercado externo. Portanto, mesmo que a gente esteja indo bem, não é suficiente para fazer a economia voltar a girar. Como já disse, a economia não vem bem há muito tempo, já falei isso no vídeo anterior. O segundo motor, que aqui no Brasil é muito importante, é o consumo das famílias. Conforme informação do professor Ladislau no livro, 60% do nosso PIB vem do consumo das famílias. Aí você tem o investimento empresarial, que obviamente também depende do consumo das famílias e do mercado externo, e o investimento público, que pode ser em infraestrutura, grandes obras. O investimento público ele gera desenvolvimento, faz a economia se movimentar, aquela política desenvolvimentista, onde o Estado faz grandes obras de infraestrutura. Isso serve como motor para alavancar a economia. E nesse quarto motor do investimento público também entram as políticas sociais. Por exemplo, o auxílio emergencial em 2020 ajudou muito a economia, porque as famílias recebiam os recursos e consumiam, e isso mantinha o giro. Bom, nós estamos travados. Por que nós estamos travados? Em 2005, 18,4% das famílias estavam endividadas. Em 2018, conforme dados do SPC, mais de 40% das famílias estão negativadas. Claro, esse é um dado daqueles organismos que controlam e medem isso, mas a gente percebe, é só a gente olhar em volta que a gente vai ver a quantidade de pessoas que estão em dificuldades. Hoje, dificilmente você conversa com alguém que não está rolando algum tipo de dívida. Obviamente, se o endividamento está grande, as famílias consumindo menos, até porque não é só endividamento, o desemprego está altíssimo, o salário não vem acompanhando a inflação, que também está altíssimo. Então, tudo isso deprime a demanda das famílias. Se as famílias estão comprando menos, e aqui, conforme a informação que a gente já trouxe, representa 60% do PIB, o que acontece? Elas compram menos, quem produz menos. Produzindo menos, gera menos emprego, e aí a gente entra numa roda viva. As famílias não compram, as empresas não produzem, porque as empresas não produzem, não contratam, porque não contratam, o desemprego continua alto, e aí você fica nessa roda viva que a gente vem acompanhando aí já faz bastante tempo. Quando as famílias não compram e também não acontece a produção pelo meio empresarial, porque esse giro cai, se arrecada menos tributo. Quando se arrecada menos tributo, asfixia o Estado. Tira do Estado a capacidade de poder fazer os investimentos em infraestrutura, de melhorar o serviço público e de fazer política social. Então, percebe como a questão é mais complexa do que a gente pensa, que não tem solução simples. Agora, o mais engraçado de tudo isso, e esse ponto é que eu quero deixar aqui no vídeo para reflexão, é que o endividamento de empresas e famílias, que é alto no Brasil, em si não seria um problema tão grande se os juros no Brasil não fosse estratosférico. Tanto é que com toda essa crise econômica que vem se arrastando já há alguns anos, os bancos
não param de bater recorde de lucro. Então, a gente tem que fazer essa reflexão. Nós sabemos que os juros cobrados aqui no Brasil é altíssimo, se a gente comparar com países europeus, com Estados Unidos, Canadá, etc. E aí a gente olha, a economia está deprimida, as famílias estão endividadas, as empresas estão sofrendo essas consequências. Por causa disso, o Estado também fica asfixiado porque arrecada menos. E os bancos, que são aqueles que são credores de grande parte dessa dívida, não é? Batendo recorde de lucro. Aí você vai falar assim, mas o risco de emprestar dinheiro no Brasil é muito grande, então eles têm que cobrar mais. Será? Se o risco fosse tão grande, o lucro não seria crescente, certo? Então, a gente precisa observar muito bem o quanto que a atividade meio, que é o banco, para financiar a economia, que é muito importante, viu, gente? A atividade do banco é muito importante, importantíssima. É um serviço super importante para todos nós. Não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é que numa crise onde todas as empresas, as famílias estão asfixiadas, o próprio governo, o setor financeiro está nadando de braçada. Então tem alguma coisa errada aí que a gente precisa refletir mais. Às vezes, quando a gente fala em corte de gasto público aqui ou ali, vamos dar uma olhada quanto é que está se pagando de juro, porque o governo também paga juro, não é só a família e as empresas, ok? Então, o foco aqui é mostrar esses 4 motores que o professor Ladislau Dalva traz no seu livro e mostrar a relação entre eles e como eles estão asfixiados, sem condição de que um deles venha a ser indutor da retomada do desenvolvimento. Quer ver uma coisa? Segundo o Banco Central, esse dado também está no livro, a dívida das empresas e as famílias em 2018 representou 3,1 trilhões de reais. É quase metade do PIB brasileiro, ok? Mas eu vou repetir, a dívida em si é um problema, mas a dívida em si, com o juro que se cobra no Brasil, aí a situação fica complicada. Pensa nessas questões e procura se informar, procura pesquisar, procura olhar o quanto sai de juro da família, da empresa e do governo para o sistema financeiro. E aí talvez a gente tenha uma pista de um dos lugares onde talvez tenha que se mexer, ok? Obrigado, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, segue o canal e deixa seu comentário, não é? Deixa seu comentário, a sua opinião, sempre baseado em fato, discussão séria, discussão de alto nível. Valeu? Um abraço, até o próximo vídeo.